Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos. Pessoal, eu tenho tentado gravar o vídeo com a câmera, só que no computador que eu estou a câmera não está funcionando corretamente, então será só com o áudio, ok? Nas nossas últimas aulas, nós começamos a estudar sobre as relações que existem entre as diferentes espécies, certo? Inclusive, nossas primeiras aulas antes da pandemia e esse momento a gente ficar em casa, a gente começou a estudar sobre os ecossistemas brasileiros, ok? Então a gente percebe que na ecologia a gente estuda esse equilíbrio que existe no nosso planeta com os recursos naturais, ok? Toda vez que a gente estuda ecologia, na maioria das vezes, tanto nos livros ou em outros vídeos ou professores, é comum colocar a ecologia como a relação entre os animais, as plantas, os seres vivos em geral. E às vezes esquece de colocar nós humanos, ok? Esse momento de pandemia, por exemplo, é um momento em que nós somos os responsáveis pelo contágio, pelo aumento no número de pessoas contaminadas por esse vírus, porque esse vírus ele só funciona, né, ele só funciona em nós, humanos, ok? Então vamos lá. Nas nossas últimas aulas, a gente começou a estudar sobre a ecologia. A gente viu que esse conceito de ecologia pode ser visto em geral, né, no planeta todo, mas também no nosso país. Nós estudamos anteriormente alguns conceitos em geral de como começou o estudo da biologia, como que ela foi diferenciada da filosofia, da matemática em si, certo? No nosso planeta, a gente consegue diferenciar o ecossistema em ecossistema terrestre e ecossistemas aquáticos, certo? Os ecossistemas terrestres do nosso país são os biomas. São 6 biomas no nosso país: o bioma Amazônia, o bioma Cerrado, o bioma Mata Atlântica, Caatinga, Pampa e Pantanal. E um ecossistema terrestre, um ecossistema aquático do nosso país é essa costa marítima que pertence ao nosso país, certo? Inclusive, nessa costa marítima, nós temos algumas ilhas que fazem parte do nosso país, como a ilha de Fernando de Noronha e na costa de São Paulo, né? As ilhas que estão presentes na costa de São Paulo. Os ecossistemas aquáticos, eles são diferenciados pela sua zona afótica e pela sua zona fótica. A zona afótica é a zona onde há ausência de luz. Nessa imagem, por exemplo, a gente consegue observar maior número de peixes abissais, tubarões, água-vivas, né, ou animais, seres vivos em geral, certo? Que não dependem tanto da luz. Estão nessa região mais abissal. A região fótica é a região mais iluminada e por isso rica em algas e seres fotossintetizantes. Okay? Nessa zona fótica há uma maior diversidade de seres vivos. Esses fatores abióticos que estão relacionados com os seres vivos em geral, a gente consegue definir como a presença de luz solar, a água em si, as rochas são também fatores abióticos, certo? E os fatores bióticos são os seres vivos em si. Nós temos os organismos que são autótrofos, e aí esses organismos são chamados de produtores, porque realizam fotossíntese, e aí nós temos, como está na figura, as algas e as plantas, em geral. Tanto as plantas de pequeno porte, né, como as briófitas e as pteridófitas, como as plantas de grande porte, como as gimnospermas e as angiospermas. Os seres autótrofos são seres que realizam fotossíntese. E aí a gente consegue ver nesse diagrama que a fotossíntese é a entrada de luz solar, né, a captação, em vias gerais, né, não bioquimicamente falando. Em vias gerais, nós temos a captação da energia solar pelas plantas e a eliminação de gás oxigênio.
certo? Essa captação da luz solar é feita também com a absorção do gás carbônico, ok? Do gás carbônico. Na planta em si, né, qualquer ser autótrofo, como a planta que está aqui e a alga que está aqui, essa captação do gás carbônico com a energia solar libera o gás oxigênio. E aí, no nosso planeta, uma grande fonte de gás oxigênio está localizado nos mares, que são as algas presentes nos mares. Ok? Os seres heterótrofos, nós vimos anteriormente, os seres autótrofos, que realizam fotossíntese, eles conseguem produzir seu próprio alimento. E aí, nessa classificação de seres autótrofos, nós temos também seres que conseguem produzir o próprio alimento, conseguem ter fonte energética de ATP, não necessitando propriamente de gás carbônico. Algumas bactérias e alguns fungos utilizam, por exemplo, fósforo, enxofre e outros componentes. Os seres heterótrofos são os seres que podem ser divididos entre consumidores e os decompositores. Os consumidores são os carnívoros, como esse tigre da imagem, os onívoros, como esse jabuti, e os herbívoros, como essa vaca que está na imagem. Okay? Nós, humanos, somos classificados como onívoros, porque a gente se alimenta tanto de fontes proteicas animais como de plantas em geral. Okay? E dos seres heterótrofos, ainda nós temos também os decompositores, que são os fungos e as bactérias. Em um dos exercícios que eu passei para vocês, na segunda semana de quarentena, tinha um questionamento, né? Um questionário que perguntava sobre a característica do ser vivo em si para conseguir sobreviver em um ambiente onde há relações entre espécies diferentes, certo? E aí, nessa atividade, eu fiz um questionamento com um tom de brincadeira sobre o filme Vingadores, né? A sequência de filme Vingadores. O personagem, Thanos, no filme, ele diz que vai corrigir, vai realizar um equilíbrio ecológico no nosso planeta, eliminando metade dos seres vivos. Considerando que metade dos seres vivos vão ser eliminados, essa relação ecológica ela continua a mesma, certo? Só que no exercício eu pedi para vocês responderem se esse argumento é válido, considerando o equilíbrio ecológico. No filme mostra, inclusive, na sequência de filme, professor, não assistiu o filme, não tem problema. Esse personagem roxo aqui, ele tem algumas joias místicas e ele consegue realizar um evento catastrófico no planeta Terra, onde ele elimina metade dos seres vivos, de cada espécie, certo? Ecologicamente falando, o equilíbrio ecológico estaria no mesmo. Só que, já que a gente está eliminando a nossa espécie foi eliminada, o impacto ambiental ele é diminuído, certo? Vocês querem um exemplo clássico disso? Esse momento que nós estamos passando, de pandemia. Muitas empresas pararam de funcionar. Muitas empresas pararam de despejar tóxicos no lixo, ou no rio, ou nos mares, certo? Então, em alguns locais é possível observar uma diminuição da poluição, certo? Nas primeiras semanas de pandemia, São Paulo passou a ter um céu mais claro, porque a quantidade de gás carbônico sendo eliminado naquele local era menor, certo? Só que, considerando a ecologia em geral, na natureza, isso seria comum, não faria diferença o estalo do Thanos, mas já que a gente considera também a nossa espécie causaria menos impacto ambiental. Certo? A partir disso, a gente começou a estudar as relações ecológicas que existem entre os seres vivos, certo? E aí, nas relações ecológicas, nós temos as relações que estão envolvendo indivíduos da mesma espécie e indivíduos de espécies diferentes. Indivíduos da mesma espécie, nós temos as relações que são harmônicas e as relações desarmônicas. Uma das relações harmônicas que existem entre indivíduos da mesma espécie é a sociedade. E aí a gente estuda isso tanto em sociologia, geografia, história e também na biologia.
A sociedade ela pode ser uma definição também de conjunto de indivíduos da mesma espécie, da nossa espécie. Por exemplo, a sociedade que forma a nossa cidade, nosso bairro, a nossa família, certo? Nós estamos inclusos numa mesma espécie. Essa sociedade ela é harmônica, né? Não tem há limites éticos, obviamente, mas nós não matamos o nosso próximo, certo? A não ser que tenha alguma alteração dessa ética da nossa espécie. E essa sociedade ela é isomórfica. Iso vem do grego e significa igual. Ou seja, a morfologia nossa é a mesma do nosso indivíduo, certo? Nosso amigo, dos nossos pais, nossos filhos. Então, essa isomorfia está associada à nossa característica comum. Nós não somos idênticos, mas nós somos iguais. Iguais em que sentido? Nós não temos, eu, por exemplo, não tenho uma diferença da minha família com relação a número de antena, a presença ou ausência de algum membro. Ok? Por quê? Essa isomorfia não existe em sociedade de formigas, por exemplo. Aqui nós temos uma das menores formigas. Essa menor formiga é da mesma espécie que essa. Ah, professor, e qual é a diferença? A diferença é que ela tem uma função dentro do formigueiro que é diferente dessa. Essa daqui é uma rainha. Esse aqui é um bitu, que é o macho. Esse aqui é um soldado. Esse aqui são outros soldados, mas menores, certo? Cada um tem a sua função dentro dessa sociedade. A função da rainha, da fêmea, é depositar ovos para formar novos indivíduos. A função do macho é somente fecundar a fêmea. Não tem outra função. Depois disso, inclusive, o macho morre. Inclusive, no período de revoada, que costuma ser na primavera, né, setembro, outubro, a gente encontra várias formigas macho no chão, por exemplo, no local onde ela ficou. As fêmeas, elas cavam um túnel para ficar escondida e ali formar o seu novo ninho, caso ela sobreviva, né? Formar o seu novo ninho, certo? Então, ou seja, aqui, apesar de ser todos da mesma espécie, nós temos uma heteromorfia. Esse indivíduo macho é diferente desses daqui, certo? Com exceção desse indivíduo que deposita material genético para fecundar a fêmea, todos os outros aqui são fêmeas, ok? Numa sociedade formiga, todos os indivíduos são fêmeas. Essa heteromorfia também acontece na sociedade de abelhas. Só que na sociedade de abelhas a gente consegue ver uma modificação nos indivíduos que vão sair da colmeia para coletar pólen, para coletar material para produzir o mel e a rainha. Tá? A rainha também é diferente, né? Tem um tamanho maior. Ok? Aqui nós temos a formação de sociedade onde os indivíduos eles são autônomos. Então você consegue observar uma abelha ou uma formiga andando, caminhando sozinho. Isso é diferente, por exemplo, nas colônias. As colônias elas são conjuntos de indivíduos da mesma espécie, continua sendo da mesma espécie, mas que formam um aglomerado. É o que a gente consegue observar, por exemplo, numa colônia de bactérias ou numa colônia de fungos. Todos esses aqui são da mesma espécie. Cada pontinho desse aqui é uma bactéria, que é da mesma espécie e com a mesma característica, mas que formam um conglomerado, certo? Quando a gente esquece, por exemplo, um alimento fora da geladeira e que ele começa a azedar, forma-se uma camada branca. Aquela camada ali é de fungo e bactéria, que está consumindo o alimento, certo? Ali a gente não consegue diferenciar, não consegue separar os indivíduos. Por isso que formam uma colônia isomórfica. É diferente, por exemplo, de uma colônia heteromórfica. Aqui uma colônia de quinidários, que também são todos iguais. Uma colônia heteromórfica, um exemplo clássico que nós temos é a caravela. A caravela portuguesa, que é esse animal aqui, cada ponto desse, cada estrutura desse é um animal diferente, é um ser diferente, que junto forma essa estrutura completa, certo? É uma colônia, não conseguem viver separados e junto forma essa estrutura completa, certo? Até agora eu estou explicando para vocês a interação que existe entre espécies iguais
e que são harmônicas, que são positivas, ok? Essa maneira de ser harmônica diz muito, né, determina muito a sobrevivência dessa espécie. Só que as relações entre espécies iguais também pode ser desarmônica. É o que acontece, por exemplo, na espécie de louva-a-Deus. A fêmea, após a cópula, ela mata o macho e se alimenta do macho. Não ocorre com todas as espécies. E não vai acontecer sempre, mas é algo que é observável, certo? Outra relação desarmônica é a relação de competição que existe entre indivíduos da mesma espécie. Por exemplo, cachorro, lobo, felinos em geral, eles brigam. Um ambiente, por exemplo, onde tem um leão macho, o outro leão macho, para ter aquele ambiente também, para ter domínio daquele ambiente, ele precisa competir com o leão que já está lá, certo? Essa relação desarmônica da mesma espécie a gente chama de competição. Essa relação da mesma espécie, onde um se alimenta do outro, a gente chama de canibalismo. Certo? A nossa espécie, por exemplo, também tem canibalismo. Algumas tribos indígenas, brasileiras e fora do Brasil também, existe um ritual de canibalismo. Mas vai mais para a cultura do ambiente, não só a biologia. Além das relações entre indivíduos da mesma espécie, a gente estuda também a relação entre indivíduos de espécies diferentes, que também podem ser classificadas como relações harmônicas e relações desarmônicas. Uma relação harmônica que existe, e aí ela é harmônica para ambos os indivíduos que estão desculpa, ambos os indivíduos que estão nessa relação. É o mutualismo. O mutualismo é uma relação tão intrínseca, tão próxima, que os indivíduos não conseguem viver separados. É o que acontece, por exemplo, com o líquen. O líquen ele é uma relação de fungos e algas, é uma relação entre fungos e algas, em que não é possível observar a separação dos indivíduos, ok? Aqui nós vemos, por exemplo, o líquen vermelho e o líquen verde. Esse líquen ele é muito observado em locais onde a quantidade de gás oxigênio é elevada, ou seja, um local limpo, né? Não tem tanta poluição. Outro exemplo de relação onde há um mutualismo intrínseco é a relação entre alguns protozoários e cupins. Esse indivíduo, o cupim, ele se alimenta de plantas e eles não digerem a celulose. Então, esse protozoário vai auxiliar na digestão da celulose. Ou seja, sem o protozoário, o cupim não vive, porque não teria como ele se alimentar. Outra relação que existe entre espécies diferentes e que para ambos os indivíduos é positivo é a protocooperação. A protocooperação é uma associação que ambas as espécies se beneficiam, mas não precisa ter dependência dela. É o que acontece, por exemplo, com o ermitão e a anêmona. O ermitão ele é um crustáceo que ele coloca a anêmona na estrutura acima da sua cabeça, nas suas costas, e começa a caminhar com essa anêmona. Essa anêmona defende, né, ela protege esse crustáceo, porque qualquer predador que chegar, essa anêmona ela tem uma função muito parecida com as águas-vivas, que também são quinidários. Ela protege o crustáceo. E o crustáceo consegue se alimentar e consegue também levar alimento para essa anêmona, já que ele é caminhante, né? Ele é errante, e a anêmona ela seria um animal céssio. Outra relação de protocooperação que existe é a relação entre flores e insetos. Existem algumas flores em que essa relação ela vai ser única. É o que acontece com o mutualismo, que eu expliquei aqui. Existem flores que só podem ser polinizadas por espécies específicas. E aí seria um mutualismo. Outras são polinizadas por insetos em geral. E aí é uma protocooperação. Ambos são beneficiados. Porque o inseto ele consegue se alimentar e a planta consegue ser polinizada. Outras relações que ambos os indivíduos, que os indivíduos são beneficiados, mas um não tem nenhuma diferença, ele não é afetado, é a relação de comensalismo. É o que acontece, por exemplo, com as rêmoras e os tubarões e com as hienas e os leões.
ok? Porém, a gente estuda todos os livros didáticos, toda vez que a gente procura esse conteúdo para estudar, a gente vê o comensalismo como esse exemplo dos tubarões e as rêmoras. Para quem não sabe, as rêmoras são esses peixes que possuem a nadadeira dorsal modificada ao ponto dela ficar fixa no tubarão, certo? Toda vez que o tubarão se alimenta, o que ele sobra, o que ele não consegue mastigar, né, que ele vai deixando fora da boca, esse peixe se alimenta, ok? Essa relação de que um se alimenta do que sobra do outro é comum também com os leões. Os leões se alimentam e o que sobra, as hienas se alimentam também. Porém, em alguns casos, quando a hiena não tem alimento suficiente, ela compete com o leão. É o que acontece nessa fotografia aqui. Um leão, ele está competindo esse alimento, né, esse gnu aqui, com várias hienas. E em casos mais extremos, quando o leão está mais velho, essa hiena passa a predar esse leão. Ou seja, nós temos relações, né, interações diferentes, a níveis diferentes, dependendo da condição dos animais. Estando no ambiente farto, a hiena vai se alimentar do que sobra do leão. Seria um comensalismo. Em um ambiente escasso, a hiena vai competir com o leão pela presa. E no ambiente mais extremo, caso o leão, por exemplo, esteja doente, a hiena pode predar o leão. Outro exemplo de relação onde um indivíduo é beneficiado e o outro não tem nenhum problema, não é afetado, é o inquilinismo. O inquilinismo é uma relação entre é, um indivíduo que pode morar, entre aspas, no outro. É o que acontece com o peixe palhaço e a anêmona e com o peixe agulha e o pepino do mar. O peixe agulha ele entra dentro do pepino do mar e se protege lá. E o peixe palhaço se protege de predadores na anêmona. Como eu disse anteriormente, as anêmonas elas possuem quinidócitos, que são estruturas que causam reação no predador. Como se fosse, entre aspas, um choque, um envenenamento. Mas é uma camada mais extensa para ser estudada isso. Essa relação de um morar no outro pode ser visto também em vegetais. É o que acontece com orquídeas e bromélias. Elas realizam o epifitismo, certo? Esses indivíduos, a orquídea e a bromélia, elas não retiram alimento das árvores que estão epifitadas, certo? Elas não retiram água do indivíduo, elas estão ali para melhor acesso à luz solar e à água, mas não retira essa água da planta, que ela está pousada, né, epifitada. Outra relação que existe também entre espécies diferentes, em que um é beneficiado, é a forésia. A forésia é quando uma planta ela consegue realizar a dispersão através de um indivíduo que não se alimenta dela. É o que acontece, por exemplo, quem conhece, com os carrapichos. Essas estruturas que vocês estão vendo na fotografia são os frutos da planta. Esse fruto ele gruda, nós, por exemplo, a gente sabe disso porque gruda nas nossas roupas, mas na natureza, sem a nossa intercessão, sem a nossa intromissão, eles grudam no pelo do animal e esse animal ele consegue realizar essa dispersão, não se alimentando daquela planta. Até porque esse fruto aqui não é utilizado como recurso alimentício por nenhum animal. Ok? Outro exemplo de relação, nesse caso agora, onde A é negativo, um indivíduo vai ser afetado, é a predação ou predatismo. O predatismo ele é o mais amplo. Toda vez que a gente estuda ecologia, a gente começa a estudar ecologia com a cadeia ecológica ou teia ecológica, onde um indivíduo se alimenta do outro, certo? Essa relação de predação, ela causa na natureza a formação de indivíduos como topo de cadeia, como vocês veem na imagem. Um indivíduo que é da América do Sul, que é a onça pintada, e o indivíduo do continente africano, que é o leão. Esses indivíduos são topo de cadeia, ou seja, quando um se alimenta dele, ele também se alimenta de volta. Por exemplo, aqui no Brasil, existem diversos registros, em que a onça se alimenta de sucuri. Só que a sucuri também se alimenta de onça. Então é um
é uma relação ecológica muito mais de topo de cadeia, de dois indivíduos que são topo de cadeia. E como ocorre no continente africano, e eu já te disse anteriormente, o leão se alimenta de um indivíduo que também se alimenta dele. Outro exemplo de relação onde um indivíduo é afetado, né, essa relação para um é positiva, é harmônico, e para outro é afetado, é desarmônico, é o parasitismo. Para a nossa espécie, o parasitismo está muito associado a doenças, como a gente consegue ver aqui, com os carrapatos, com pulgas, com carrapato, pulgas e a tênia, que é um verme, certo? Esse indivíduo que eles conseguem parasitar e transmitir doenças para nós, seres humanos, e para outros animais também, certo? Inclusive, o nosso contato com a tênia, por exemplo, é através da parasitação, né, da forma que ela parasita porcos, né, suínos em geral. Um exemplo também, mais um exemplo, em que para um é positivo e para outro é afetado, é o amensalismo. Essa definição, inclusive, não está presente no livro de vocês, que é a presença, por exemplo, de uma toxina que inibe o crescimento de outros organismos. É o que acontece com a maré vermelha. Né? Essa bactéria aqui, o penicillium, é... Opa! Isso. Esse fungo, ele consegue inibir o crescimento de outros indivíduos e causa, por exemplo, a morte de peixes na água. No ambiente terrestre, esse amensalismo acontece com os pés de eucalipto. O eucalipto ele libera uma substância em que inibe o crescimento de planta ao seu redor, certo? Inclusive em São Mateus, né, no norte de São Mateus e até chegando ao extremo sul da Bahia, nós temos plantações de eucalipto. E a gente consegue observar isso. Tem eucalipto e só eucalipto. Não cresce planta em volta por conta dessa substância que o eucalipto libera. O outro exemplo também de interação entre espécies diferentes, em que uma é afetada e a outra sofre desarmonia, é o esclavagismo. Outro exemplo que não tem no livro de vocês. Em que, por exemplo, um animal, né, uma ave, o chupim, por exemplo, ele deposita os ovos no ninho de tico-tico. O tico-tico é esse aqui, adulto. E esse aqui é o chupim, filhote. O chupim filhote é maior que o tico-tico adulto, certo? O chupim, ele tira do ninho os ovos do tico-tico e deixa só os dele. E passa a ter esse esclavagismo. Essa relação de esclavagismo acontece também com formigas. Existem fungos que passam a parasitar, passam a tomar o corpo da formiga e fazem com que a formiga vá para um ambiente mais alto. E a partir do momento, né, em um determinado momento, essa formiga morre e esse fungo ele é liberado. Ele começa a espalhar por conta do local onde a formiga morreu, certo? Na natureza, assim, existem esses exemplos em que fora da ciência a gente estuda como um evento mais místico, né? Por exemplo, a relação dessa formiga fora da ciência a gente estuda como uma formiga zumbi, entre aspas, porque essa formiga não tem controle do corpo por conta dessa substância química do fungo que está realizando esse esclavagismo no corpo dela. Ok? Existem competição também, como eu já disse anteriormente, entre espécies diferentes. É o que acontece, por exemplo, com abutres e hienas. Ambos os indivíduos eles estão à procura do mesmo animal, do mesmo alimento, certo? Então eles competem por esse recurso energético. É o que acontece também com herbívoros. Nós temos, por exemplo, zebras e girafas que estão competindo pela mesma fonte energética. Nesse caso aqui é um exemplo, né? Não significa que as girafas vão brigar com as zebras, mas aqui eu botei um exemplo como recurso sendo água. Até porque as zebras têm uma modificação corpórea que permite que elas acessem plantas que as zebras não acessam. E assim sucessivamente. Ok? Pessoal, em síntese, nossa revisão é essa, certo? Essas relações eu quis trazer para vocês porque
para ter esse contato entre nós, né, nós durante esse período de pandemia, eu vou enviar um exercício para vocês durante. Eu vou enviar um exercício para vocês junto com esse vídeo, para vocês fazerem, certo? Esse exercício, é, esse exercício, ele está relacionado com o que a gente acabou de assistir no vídeo, ok? É um exercício bem simples, mas que está funcionando como uma revisão desse primeiro conteúdo, nessa primeira parte do nosso conteúdo, ok? Tenha um bom dia, tenha uma excelente semana e fique em casa.